aí, gente? Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Fala mais uma vez com a pessoa que está do seu lado enquanto eu abro aqui. Fala como ela está bonita hoje. Isso. Abençoa seu amigo aí. Fala como ele é ungido pelo Senhor. Vocês estão bem, gente? Está frio, né? Mas eu vou pregar sem blusa, que eu espero que caia fogo do céu. Amém? Nossa, difícil isso aqui. Ó, top, hein? Vocês estão bem, gente? Gente, antes da gente começar a pregação, vamos fechar os nossos olhos rapidinho? Enquanto eu estava orando hoje pela manhã, eu estava orando e eu senti do Senhor que hoje teria alguém aqui que está passando por um momento difícil, sabe? Eu sinto que seu coração está apertado. Enquanto eu orava, eu comecei a sentir a dor que você está sentindo no seu coração. Eu não preciso que você levante sua mão, eu não preciso que você venha aqui na frente. Mas o Senhor quer falar com você hoje. O Senhor quer tocar seu coração hoje. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Amém? Vamos aproveitar, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque a palavra não é minha, ela é sua, Pai. E nós oramos para que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que nós venhamos a conhecê-lo mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E aí, gente? Acho que todo mundo aqui me conhece. Eu sou o Miguel, sou noivo da Manu. E já falei todas as coisas importantes sobre mim. Bom, hoje nós vamos seguir com a última pregação da série das cartas para as igrejas de Apocalipse. E eu prefiro não me arriscar em falar todas as outras, porque eu provavelmente vou me perder. Eu lembro que o Lucas pregou sobre a Laodiceia, mas eu vou manter no Lucas para não me confundir sobre as outras, tá bom? Antes de começar, eu queria contar para vocês uma experiência que aconteceu antes de eu ser chamado para pregar. Eu acho que se você está aqui vindo a alguns cultos, provavelmente você ouviu o pessoal falando sobre o Deeper. E a gente estava lá no Deeper. Todo mundo aqui sabe o que é o Deeper? Quem não sabe o que é o Deeper, levanta a mão. Quem não sabe o que é o Deeper? Todo mundo que não sabe o que é o Deeper está perdendo a oportunidade de conhecer ao Senhor. Gente, o Deeper é um retiro que a gente faz, que a gente é quase como um acampamento, só que não tem a resenha à tarde para você jogar bola, jogar vôlei. A gente vai justamente para buscar o Senhor. E em março nós tivemos o Deeper aqui com a galera. A gente foi para lá, foi um tempo muito bom. E antes da gente ir para lá, o Lori falou com alguns irmãos, eu estava no meio deles, e ele falou assim, alguém vai pregar domingo. Alguém que está aqui vai pregar domingo. E aí ele parou por aí. E aí ele falou que a gente ia decidir no domingo quem que pregaria. Pela manhã, antes da gente voltar, a gente ia se reunir e decidir quem que ia pregar. E foram dias incríveis, o Senhor corrigiu muita coisa na gente, o Senhor falou muito com a gente. E ao longo dos dias, eu estava orando e falei, Senhor, amém, né? Faça o que o Senhor quiser, se for eu, amém. Se não for, amém também. E de maneira engraçada ou não, conforme os dias foram passando, eu comecei a sentir que Deus estava me entregando a palavra. Então eu parava, às vezes eu acordava lá de manhã, ia lavar o rosto, aí eu abaixava um pouquinho assim e falava, caramba, mano, tô sentindo alguma coisa. Aí eu comecei a meio que escrever o esboço na minha cabeça assim, comecei a sentir os versículos, eu falei, nossa, mano, será que eu vou pregar? Não sei. E aí foram passando os dias, nossa, como se fossem muitos, né, são 2 praticamente, mas com o passar do tempo lá eu fui recebendo mais do Senhor, entendendo que isso que era para colocar na pregação. E aí a gente chegou no domingo para orar, para ver quem queria pregar. E eu falei, caramba, mano, acho que eu tenho uma palavra. E com o coração assim, vamos ver, quando chegar a gente vê. Então o Lori chamou a gente, quando acabou o culto lá, falou, gente, vem cá, vamos orar. Só que foi pior do que eu imaginava, porque assim, não foi como se o Lori falasse, então a gente está aqui, Lucas, você tem uma palavra? Eric, você tem? Não, ele não falou assim. Ele só falou assim, a gente vai orar. E você que tem uma palavra, você vai vir aqui no meio que a gente vai orar por você. Só vem aqui no meio. E aí ficou todo mundo em roda, assim, um ambiente num temor absurdo. Ninguém falava uma palavra.
e tava todo mundo com o pé assim, quase indo, aí ninguém ia, quase indo, ninguém ia. E sinceramente, gente, eu quase fui pro meio, porque eu tinha uma palavra, eu sabia que eu tinha. Mas alguma coisa me segurou e glória a Deus que o Senhor me segurou. Porque a gente estava lá e aí, do nada, Deus começou a falar muito forte com a Andressa e aí todo mundo já entendeu. A Andressa vai pregar. A gente entendeu que o Senhor tinha escolhido ela para ter uma palavra. Mas, de maneira engraçada, eu conversando com o pessoal que estava lá depois, muita gente falou que tinha recebido uma palavra do Senhor. Muita gente chegou assim depois e falou, mano, eu quase fui também. O Gabs falou que assim, só falta, se alguém assoprasse ele ia, porque ele tinha certeza que era para ele ir. Mas glória a Deus que a gente não foi. Mas isso é só mais uma das provas de que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer continuar falando com o povo dele. E aí depois desse momento que a gente estava junto lá, a gente estava desarrumando todas as coisas para voltar. Desarrumando não, né? Porque a gente estava guardando as coisas para voltar. E aí acho que estava o Lucas, o Eric, mais alguns meninos lá tirando os fios, estava guardando as coisas. E aí eu cheguei no Lucas, né? Pastorzão, falei, Lix, então, mano, eu tenho uma palavra. Eu tenho certeza que eu tenho uma palavra. O que eu faço? Não sabia o que fazer, porque eu tinha uma palavra, eu sabia que o Senhor queria falar com a gente a respeito de algo, e ele falou assim, ora, e deixa Deus fazer. Se for para você pregar, você vai pregar. Se não for de Deus, você não vai pregar. Glória a Deus que eu estou aqui, porque acho que foi de Deus a palavra que eu recebi. E estamos aí, gente. Acho que esse é o contexto que eu queria dar para vocês. Então, eu estou há um tempo aí com essa palavra matutando na cabeça já. E creio que o Senhor vai falar com a gente hoje. Amém? Abra comigo então em Apocalipse, no verso 2. Nós vamos ler a carta à igreja de Pérgamo, que vai do verso 12 ao 17. Amém? 2, Apocalipse 2, 12 ao 17. Amém? Amém? Podemos ler? Amém? Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra aqueles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Amém. Antes da gente começar, da gente se aprofundar no texto, eu queria dar algumas características aqui para vocês que vão fazer muito sentido e eu acho que se aplicam ao texto. Assim como o Jones falou na última pregação, todo texto tem um contexto, e quando a gente entende melhor qual que era a situação da cidade, o que se passava lá, como era essa cidade, a gente percebe que o Senhor está apontando para aquela cidade com coisas específicas para ela. Bom, atualmente Pérgamo se localiza na Turquia, em uma cidade que se chama Bérgama. E alguém aqui tem noção, alguém sabe por que Pérgamo se chama Pérgamo? De onde surgiu esse nome? Alguém tem ideia? Nenhuma ideia? Vocês estão mal de interpretação, hein, gente? Minha mãe sabe porque eu falei para ela, então não conta. Mas, gente, o rei Antíoco III da Síria, em um momento ele proibiu que papiro fosse exportado para Pérgamo. Então, papiro, que era o material que eles usavam para escrever, para fazer as anotações deles, que era o nosso papel, só que na época ele parou de ser exportado para Pérgamo. Então, isso potencializou o desenvolvimento dos pergaminhos, que era o papel produzido lá naquele lugar, e que mais tarde veio a ser muito mais utilizado que o papiro, inclusive. Pérgamo também era uma cidade que era um grande centro de cultura e aprendizado. Era um lugar que era conhecido por ter muitas pessoas inteligentes que iam para lá para estudar. Lá eles tinham a segunda maior biblioteca do mundo na época, e eles tinham uma renomada escola de medicina que as pessoas do mundo inteiro iam para lá estudar. Eles tinham a USP deles lá.
Então Pérgamo, a gente vê que Pérgamo era um povo que se orgulhava da sua cultura, eles se orgulhavam daquilo que eles tinham, sabe? É quase um patriotismo do povo de Pérgamo. Eu não vou me arriscar a dizer qual era o nome deles, dos pergaminhos. Então eles se orgulhavam muito, assim como talvez você, osasquense, se orgulhe do cachorro quente. Não tem muita coisa mais para se orgulhar de Osasco, né? Amém. A gente ora, vamos orar mais por Osasco, gente. Eles se orgulhavam muito disso. Além disso, gente, Pérgamo era um grande centro pagão. Agora vai fazer sentido eles ser um grande centro pagão. Eles tinham culto a diversos deuses, inclusive eles tinham um culto para o imperador romano, vivo. Então eles adoravam o imperador vivo, tipo, literalmente eles adoravam o cara que estava lá na frente, o imperador romano. E lá também era um centro econômico muito movimentado. Eles tinham uma localização muito privilegiada, perto de rotas comerciais. E se tornou um lugar onde tinha muita mistura cultural. Então a gente percebe que faz sentido um lugar que tinha tantas religiões, tantos cultos pagãos, porque, pensa comigo, à medida que as rotas comerciais passavam por ali, vinham pessoas de diversas nações, de diversos lugares, que tinham os próprios costumes. E as pessoas naturalmente começavam a se relacionar, e dentro daquele lugar, as culturas começavam a se misturar, outros cultos começavam a surgir, que não o culto ao Senhor. Então a gente percebe que ela era uma cidade muito aberta para a ciência, para a cultura, para o desenvolvimento, e eles recebiam tantos povos que fez ser uma cidade pagã. Mas acho que isso era um pouco do que eu queria mostrar para vocês do contexto da cidade. Agora nós vamos entender um pouco do texto. O que o Senhor estava querendo dizer com a igreja de Pérgamo? Vamos começar do verso 12. Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas o que é a espada de 2 gumes? Essa expressão, espada de 2 gumes, se refere a uma lâmina que ela corta dos 2 lados. Não como as espadas que muitos usavam antigamente, que ela era afiada de um lado só. A espada de 2 gumes, ela poderia cortar tanto para o lado que a quem estivesse empunhando ela estivesse cortando, quanto para o próprio lado da pessoa. Tanto que a minha tatuagem é uma espada de 2 gumes. Eu queria falar isso para vocês. Era uma espada que ela cortava em qualquer direção, mas biblicamente falando, quero convidar você a abrir aí em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, amém? Podemos ler? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Antigamente, quando eu fui estudar um pouquinho sobre o uso da espada de 2 gumes, ela era usada propriamente como uma espada para cortar, para destruição, mas ela era usada no meio das batalhas para cirurgias também, coisas rápidas. Então às vezes o cara estava completamente esfolado e precisavam cortar um membro do cara, então eles usavam essa espada para isso. Era uma espada que ela usava então tanto para acabar com vidas, para destruição, mas também para salvar as pessoas. Então a gente percebe que o Senhor, ele não se refere à sua palavra como uma espada de 2 gumes à toa. Isso vai fazer muito sentido no contexto da igreja. Mas assim como a palavra de Deus, assim como a espada, a palavra de Deus, ela tem os 2 fins. A palavra, ela traz sim a salvação para aqueles que estiverem com ela em mãos, que estiverem empunhando a espada do Senhor. Mas para aqueles que estão contra, que estão na direção em que ela corta, ela traz a condenação. Mais para frente vai fazer, como eu disse, muito mais sentido, porque o Senhor, ele aplica isso justamente para que o povo conheça mais dele. Vamos para o verso 13. Apocalipse 2:13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Amém, amém. Gente, aqui o Senhor mostra para nós que Ele conhece a cidade, Ele conhece Pérgamo, Ele está mostrando para o povo, olha, eu conheço vocês, eu conheço o lugar que vocês moram, eu conheço as situações que vocês passam, mas eu sei que esse lugar não é uma cidade onde Satanás simplesmente habita.
a palavra nos mostra que ele conhece onde eles vivem, onde está o trono de Satanás. Satanás, ele não era mais ele não era um influenciador dentro daquele lugar, ele não influenciava as pessoas ao pecado somente, mas ele reinava sobre Pérgamo. Ele reinava sobre Pérgamo. Então, nós vemos que eles tinham coisas boas, realmente eles tinham ciência, eles tinham uma biblioteca, eles tinham cultura, eles eram uma cidade que economicamente produzia muito e caminhava muito, mas todas essas coisas eram de Satanás. Todas essas coisas eram de Satanás. Nos nossos dias nós passamos muito por essas coisas, porque a gente fala muito aqui na galera sobre o celular, a gente fala tanto sobre a gente usar o celular, e gente, por si só o celular não é uma coisa ruim. Seu celular pode ser uma bênção. Sabe, imagina quanto que os discípulos tinham que caminhar para alcançar 10 pessoas, 20 pessoas. Se você abrir o seu celular e se você tiver um Instagram privado, provavelmente você consegue fazer com que 50 pessoas vejam o que você quer falar em minutos. O problema é que a gente não usa ele para a glória do Senhor. O problema é que as coisas que nós temos nas nossas mãos, nós não usamos para a glória do Senhor. Além disso, a cidade mostra que ela era um trono de Satanás justamente nos cultos pagãos que eu disse para vocês. Então, quanto mais eles passavam tempo lá, eles adoravam a esses outros deuses, que são simplesmente cópias fajutas de Satanás sendo adoradas, simplesmente enganando as pessoas como figuras talvez mais bonitas. Eles adoravam esses outros deuses, eles coroavam Satanás naquele lugar. Mas nesse contexto, em um contexto de paganismo exacerbado em todos os lugares, em um contexto onde Satanás reinava, a palavra de Deus diz que a igreja de Pérgamo permaneceu fiel. A igreja permaneceu fiel. Algo que eu conversei, acho que foi com o Samuel que eu tinha conversado há um tempo, quando a gente estava no acampamento lendo sobre as cartas da igreja. A gente fala muito, né, que, nossa, não, alguns abandonaram o primeiro amor, né? Não, eles têm contra a igreja de Pérgamo, que eles toleravam as práticas pagãs. Mas, gente, a gente muito provavelmente não ia conseguir suportar nada do que eles suportaram. A gente provavelmente não passaria pelo que eles passaram, porque a gente vive um evangelho muito light e a gente não está sofrendo nada. Sabe, eles viviam em um contexto, e a palavra nos mostra que Antipas, a fiel testemunha do Senhor, foi morto. Antipas, ele era o pastor da igreja de Pérgamo. Ele provavelmente era uma das figuras mais importantes lá por exercer o cuidado com o povo, porque estava com eles, guiando eles para o caminho do Senhor, e ele foi martirizado. Nós não vivemos num contexto como esse, gente. O Lori não foi martirizado, o Anésio não foi martirizado, porque a gente pode pregar o evangelho onde a gente quiser, mas em uma cidade onde o paganismo reinava, eles não suportavam o evangelho, e assim eles martirizaram Antipas. Alguns textos relatam que Antipas, quando foi martirizado, foi colocado dentro de um boi de bronze, e ele foi levado ao fogo, e assim lá dentro ele morreu queimado e sufocado. Mas mesmo assim a igreja persistiu. Mesmo assim a igreja persistiu. Mas muitas vezes para a gente é difícil alguém falar mal de você porque você é crente. Talvez muitas vezes para a gente é difícil a gente ouvir que a gente... você é muito careta, né? Você não faz sexo antes do casamento, você é muito bobão. Mas a gente percebe aqui que as estratégias de Satanás, elas evoluem porque ele quer chegar no objetivo dele. Porque aqui a gente percebe algo, gente. Satanás, ele começou com a perseguição externa àquela igreja. Externamente eles eram perseguidos. Então eles tinham a igreja, eles tinham o povo que caminhava buscando o Senhor. E Antipas, ele foi perseguido. Realmente Antipas, fora da igreja, pegaram e mataram ele. Então ele começa a mudar a estratégia dele, e ele apela para a perseguição interna. Vamos nos versos 14 e 15. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Nós vemos aqui então que Satanás, ele parou de usar então a perseguição externa. Ele falou, não, já que não está funcionando, vamos internamente acabar com eles. Vamos fazer com que de dentro para fora eles sejam destruídos. Dando um contexto para vocês, em Números de 22, nos capítulos 22 a 25, não precisa abrir, a gente lê um pouco sobre quem foi Balaão. Ele foi um falso profeta, né? Que ele se encontrava lá e ele não servia ao Senhor.
O contexto desses capítulos é que Israel estava na reta final para ir para a terra prometida. Eles estavam passando nas campinas de Moabe, ao leste do rio Jordão, porque depois deles terem derrotado os amorreus. Balaque, o rei moabita, ele percebeu que o povo era numeroso, ele percebeu que o povo era forte, ele percebeu que Deus estava com o povo, então ele falou assim: eu tenho uma maneira melhor de acabar com eles. Eu vou acabar espiritualmente. Então ele chama Balaão, um profeta que vivia lá, que ele inclusive conhecia o Senhor, ele inclusive sabia que ele era Senhor sobre todas as coisas, mas ele era tão ganancioso, ele se movia tanto pelos próprios desejos dele, que ele decidia não servir ao Senhor, mesmo sabendo quem ele era. Balaão então é contratado por Balaque para que o povo fosse derrotado, e ele começa a lançar maldições sobre o povo. Então ele vai e ele, por 3 vezes, ele tenta amaldiçoar o povo do Senhor, porém, todas as vezes o Senhor proíbe ele de lançar maldições, e faz com que ele lance bênçãos, tanto que em certo ponto até uma mula falou com ele, para ele parar de tentar lançar maldições contra o povo. E aí Balaão, em certo momento, ele percebe que as maldições não iam fazer efeito contra o Senhor. Ele percebe: olha, realmente o Senhor está cuidando do povo dele, realmente o Senhor está cuidando dessas pessoas. Então ele fala: eu acho que existe uma outra maneira de eu atacar esse povo. Então ele instrui Balaque a trazer o pecado para o meio do povo de Israel. Ele diz assim: Balaque, vamos fazer o seguinte, pega as mulheres que você tem aí, mas pega só as mais bonitas que você tem, e faz com que os homens do povo do Senhor se apaixonem por elas. Faz com que eles se apaixonem por elas, porque aí começa a funcionar o ecossistema do diabo perfeitamente. Eles olham para as mulheres, eles se apaixonam, eles se relacionam, eles se casam com elas, e aí a gente começa a ver que o povo começa a adorar os deuses delas, a ter filhos com elas, e a destruir o que o Senhor tinha como plano para eles. Da mesma forma, ele aponta para a igreja de Pérgamo e ele fala: olha, dentro de vocês existem alguns que seguem as doutrinas de Balaão, existem alguns dentre vocês que estão tolerando homens que se envolvem com paganismo, dentro de vocês estão tolerando aqueles homens que estão se envolvendo com outras mulheres e estão deixando de adorar o Senhor, vocês estão tolerando homens que estão servindo a outros deuses que não o Senhor. E da mesma forma, o Senhor diz que eles toleravam os nicolaítas, que eram uma seita herege, que na época eles promoviam paganismo, imoralidade sexual e idolatria, e eles ensinavam que a super graça do Senhor libertaria qualquer um que fizesse essas coisas. Então ele falava, assim como muito provavelmente alguns pastores aí que você já deve ter ouvido, já devem ter falado para você: pode pegar aquela menina, não tem problema, não, se relaciona com quem você quiser, inclusive ler a Bíblia é opcional, sabe, o Senhor ama você. Dessa mesma forma eles influenciavam aquelas pessoas a viver de uma maneira completamente suja e contrária ao Evangelho, tendo por eles e acima deles uma super graça que libertaria eles de qualquer coisa, mesmo que eles não seguissem ao Senhor. O Senhor mostra que eles toleravam. Então haviam pessoas dentro daquela igreja, dentro da igreja de Pérgamo, que seguiam essas doutrinas. De dentro para fora, o diabo começou a tentar destruir aquela igreja, de dentro para fora. Engraçado que as coisas se repetem, né? Engraçado que se repetiu. Então, talvez o Senhor tentou ensinar para a igreja de Pérgamo, com os antigos escritos, de que, olha, uma vez o meu povo teve mulheres, tiveram outras doutrinas que tentaram ser colocadas no meio do meu povo, e eles realmente foram destruídos. Realmente o povo não seguiu por um bom caminho, mas eles preferiram ignorar tudo que o Senhor já tinha mostrado para eles, e eles continuaram tolerando todas as outras doutrinas no meio deles. No verso 16, portanto arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Gente, vou só tomar um golinho de água, senão eu não vou aguentar. É muito vergonhoso isso, meu Deus. Nunca mais vou fazer isso. Amém. Então, aqui a gente percebe no verso 16 que o Senhor chama a igreja ao arrependimento. Ele diz para eles: se arrependam, senão eu vou vir contra vocês e vou guerrear contra eles com a espada da minha boca.
Então ele mostra para nós que aquela espada que nós tínhamos falado que poderia ser usada tanto para salvação, mas para amaldiçoar um povo, ele diz: olha, se esses aí que estão servindo a outras doutrinas, se esses no meio de vocês que estão tolerando outras doutrinas, se eles não se arrependerem, eu mesmo irei contra vocês. Eu mesmo irei contra vocês. E não talvez como um guerreiro que você lê e imagina que Jesus vai vir, mas ele diz que a espada da boca dele, a própria palavra do Senhor, que verdadeiramente é eficaz para cortar, para destruir aquilo que tiver contra ela, ela sim vai lutar contra eles, contra aqueles que não seguirem as palavras do Senhor. Essa espada funcionará contra eles. E o Senhor não vai lutar aqui nesse contexto contra um povo inteiro, mas Ele diz que Ele vai lutar contra aqueles que, mesmo ouvindo as palavras do Senhor, mesmo tendo em seus ouvidos dizendo do Senhor, para que eles largassem as suas práticas, para que eles se arrependessem, e não se arrependeram, esses são os que sofrerão com a espada do Senhor. Mas no verso 17 o Senhor mostra a recompensa para aqueles que se arrependem, para aqueles que estão dispostos a passar pelas provações, pelas tentações e a seguir ao Senhor. Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Então aqui o Senhor mostra que Ele vai dar três coisas para aquele que vencer, para aquele que persistir. Ele vai dar o maná escondido, Ele vai dar uma pedra branca e Ele também vai dar um novo nome. Eu quero que alguém aí me responda, espero que vocês saibam. Em que lugar na Bíblia que existe um maná escondido? O único lugar na Bíblia que fala sobre um maná que estava escondido. Na Arca da Aliança. Como muitas vezes já foi pregado para nós, gente. O Velho Testamento, em muitas das coisas que aconteciam, eles eram uma sombra daquilo que viria a acontecer em Cristo Jesus. E a Arca da Aliança é justamente uma sombra para o Senhor. Ele é uma sombra para Cristo, porque antigamente a arca representava no meio do povo a presença do Senhor, e hoje nós temos o Espírito, que é a presença manifesta do Senhor dentro de nós. E ele aponta que ele vai dar o maná escondido. Ele então vai dar aquilo que está dentro do Senhor Jesus. Ele não fala para eles que ele vai dar um pedaço de pão, mas ele está querendo mostrar para aquela igreja que, para aqueles que persistirem, para aqueles que continuarem, para aqueles que conseguirem ser perseguidos pelo poder do Evangelho, ele vai dar para eles aquilo que está dentro do coração de Cristo. Ele vai dar para eles, para esses que persistiram, aquilo que ninguém mais consegue ver, mas os segredos que não são contados para qualquer um, aquilo que está dentro do coração de Jesus, dentro da presença. Além disso, ele vai dar uma pedra branca, que eu trouxe, ela tem alguns significados, tem algumas possíveis aplicações do que ela significa, mas eu trouxe para nós duas. Ela fazia alusão a um costume antigo de que, se tivesse uma pessoa que estava condenada, mas que foi absolvida, ela receberia uma pedra branca. E uma outra possibilidade era que era um símbolo de um convite para uma festa. Jesus mostra que para aquele que vencer, para aquele que for o vencedor, ele vai absolver a pena dele. Aquele que persistir em Cristo, a sua pena será absolvida. Aquele que continuar no Senhor, ele não vai ter mais os seus pecados como a chave para você ir para a morte eterna, mas ele te diz que ele vai absolver os seus pecados. E além disso, ele vai te chamar para uma festa, o banquete eterno na presença do Senhor, o convite para que você adentre a esse lugar. E por último, ele diz que ele vai dar um novo nome ao vencedor, uma nova identidade para aqueles que conhecem a Cristo Jesus. Jesus, no fim das contas, chama a igreja de Pérgamo para que ela se arrependesse, mas não somente isso, o Senhor até facilita a vida deles. Ele mostra para eles, Ele quer mostrar para aquela igreja o que eles precisavam para fugir das práticas imorais, o que essa igreja precisava para começar a seguir o Senhor. Ele mostra que para que aquela igreja conseguisse buscar o Senhor, Ele era a espada, Ele era a própria espada, porque Ele se apresenta no primeiro verso como aquele que tem a espada, mas quando nós lemos a palavra do Senhor em João 1, nos mostra que Ele é a própria palavra de Deus, Ele é a palavra que estava com Deus e era Deus. Então Ele mostra à igreja de Pérgamo que uma igreja que se pauta na palavra do Senhor, uma igreja que vive e que pratica a palavra do Senhor, ela não tolera outras doutrinas. Uma igreja que realmente segue a palavra do Senhor, ela não vai achar que outras doutrinas são possíveis em seu meio que não a sã doutrina, que não a doutrina de Jesus. E Ele convida
a igreja de Pérgamo, para que eles vivam na palavra, para que eles não somente vivam nela, mas para que eles vivam a própria palavra. Ele mostra que ele é aquele que vai dar do maná escondido. No contexto, então, a gente falando antes de Balaão, mas trazendo o contexto do povo no deserto. O maná, ele era o pão que caía do céu, que diariamente alimentava o povo e que satisfazia o povo. Ele quer mostrar, então, para a igreja de Pérgamo que existiam algumas coisas que eles precisavam e que eles encontrariam nesse maná escondido. Eles encontrariam uma alimentação diária e eles encontrariam satisfação. E eles precisariam dessas coisas para alcançar o Senhor. Ele quer convidar essas pessoas para que diariamente eles se relacionem com o Senhor, para que diariamente eles provem da comida que realmente fartaria eles, para que eles diariamente provassem do pão vivo que é o Senhor, porque uma igreja que diariamente se alimenta da palavra e da presença do Senhor, ela está atenta para que as falsas doutrinas não estejam no meio deles, ela está atenta para que as outras doutrinas que são contrárias ao Evangelho, estando no meio delas, sejam repreendidas. Uma igreja que diariamente está atenta à voz do Senhor. E além disso, na satisfação, ele quer mostrar para aquele povo que, olha, se você estiver satisfeito em mim, verdadeiramente satisfeito e se satisfazer em mim, você não vai procurar em outros lugares. Ele quer mostrar que um povo satisfeito não deixa outras doutrinas, outras práticas, outros prazeres se parecerem mais prazerosos do que o Senhor. E por último, ele diz que eles deveriam viver como aqueles que receberam um novo nome. Ele diz, olha, se você vencer, você vai ganhar um novo nome. Você vai vencer e você vai ganhar uma nova identidade em mim. E assim como a palavra aponta em 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então ele mostra, olha, se você realmente vencer, se você realmente persistir, você vai vencer e vai ganhar uma nova identidade. Você vai ganhar a minha própria vida dentro de você e você vai viver de acordo com ela. Vivendo essa vida de acordo com a nova identidade que você recebeu em Cristo, uma igreja persiste, uma igreja continua, sem que outras doutrinas estejam no meio delas. Mas nós sabemos que falar sobre Pérgamo, ouvir sobre esse lugar, se parece muito com o que a gente vive, se parece muito com o mundo que a gente vive, porque sinceramente a gente olha para tudo que tem ao nosso redor, para como o mundo caminha, e eu vejo que sinceramente Satanás está reinando sobre muitos corações. Satanás realmente reina sobre muitos corações. Eu vejo que cristãos são perseguidos porque eles vivem de verdade o Evangelho. E sinceramente, se você está sendo de verdade na sua cabeça um cristão, mas ninguém nunca falou nada para você, você está vivendo um cristianismo muito esquisito. Um cristianismo que não mostra nada e nem aponta nada para ninguém. Você está sendo só um cristão tímido onde quer que você esteja andando. A sociedade então trata como normais outras doutrinas que não são como o Evangelho, qualquer outro tipo de cultura que não a cultura do reino do Senhor. E nós vivemos nesses dias, assim como o Pérgamo vivia. O pecado reina e às vezes a gente até aceita ele no nosso meio, assim como o Pérgamo aceitou. Então, como anteriormente eu disse para vocês, gente, as estratégias de Satanás não mudaram. Realmente as estratégias dele não mudaram. Você sinceramente acha que Satanás é mais esperto que Deus? As estratégias deles não mudaram. Ele ainda quer colocar o pecado no meio do povo de Deus. Ele ainda quer fazer o povo olhar para outras doutrinas e pensar que elas são melhores do que o Senhor. Mas talvez a palavra esteja longe demais de nós, para que a gente veja as estratégias que estão nela escritas e que a gente possa fugir delas. Porque, gente, está tudo escrito, está tudo aqui. Está tudo aqui. Se a gente abre a nossa Bíblia e a gente vê como o inimigo busca atrair uma igreja para viver sob o comando dele, nós não vamos ter tão fácil acesso e não vamos nos render tão fácil a essas doutrinas. Mas sinceramente, se está difícil demais para a gente perceber como ele está agindo, é porque está difícil demais para a gente abrir a nossa Bíblia. Está difícil demais para a gente abrir e ver o que o Senhor tem falado. Sabe, muitas vezes, será que a gente não tem se parecido com Pérgamo até demais? Será que não tem entrado fermento no nosso meio? Assim como a palavra diz que um pouco de fermento ele envolve e ele muda toda a massa. Será que não tem entrado um pouco de fermento no nosso meio? Será que não tem entrado fermento no nosso meio e a gente não tem percebido? Porque, gente, sinceramente, o fermento, a princípio, talvez ele nem pareça tão asqueroso aos nossos olhos.
Sabe, talvez não pareça tão ruim para nós pecar. Talvez olhando para a gente não parece tão ruim a gente se envolver com outras doutrinas. Mas conforme o fermento é colocado, ele começa a crescer na massa. Ele começa a fazer efeito. E quando a gente for ver, outras doutrinas já estão sendo vividas que não a do Senhor. E existem algumas coisas com as quais eu senti que o Senhor quer falar com a gente, com a galera da quadra. Enquanto eu orava sobre a palavra, inclusive o Senhor bateu primeiro em mim para trazer para vocês. A gente tem muita panelinha, gente, no nosso meio. Tem muita panela, às vezes com a tampa fechada e a gente acha que não está. Mas o Senhor, quando Ele chama o povo dEle, Ele fala: eu quero que vocês sejam um. Eu quero que vocês sejam um. Assim como eu sou como Pai, eu oro para que vocês sejam um. E, gente, primeiramente o Senhor está batendo em mim quanto a isso. Primeiramente o Senhor está batendo em mim. Porque, sinceramente, é muito cômodo para mim eu só ficar com os meus amigos. É muito cômodo eu sair do culto e falar com as mesmas pessoas. Mas sabe, existem pessoas no nosso meio, gente, que precisam de relacionamento. E o corpo de Cristo não foi vivido para que ele seja o grupinho que você está. Outra coisa que o Senhor quer nos advertir é sobre a fofoca no nosso meio. E eu vejo que normalmente a fofoca sai de dois lugares no nosso meio. Ou você está vendo o erro de alguém e está falando mal disso, está falando mal do erro de outra pessoa, ou você simplesmente está falando mal das outras pessoas. E primeiramente, se você fala mal dos erros de alguém pelas costas, não simplesmente só pelo fato de você estar fofocando, você está pecando mais de uma vez. Sabe por quê? Porque certa vez o Senhor disse para Ezequiel: olha, se você pregar a palavra do Senhor e o povo não ouvir, eles vão ser os culpados. Mas se você não pregar, a culpa é sua. Então, olha, se você está vendo alguém errando no nosso meio, eu acho que você podia tomar vergonha na cara e falar com essa pessoa. Porque é muito cômodo você sentar e falar que, olha, fulano está errando. Olha, aquele casal ali não está muito legal. Nossa, aquele moleque ali está falando muita besteira, né? É muito fácil a gente apontar, mas está muito difícil para a gente fazer. O Senhor não quer que a gente caminhe dessa forma. Então corrija as pessoas, sabe, a gente não está falando que a palavra é afiada como uma espada de dois gumes. Se ela for realmente afiada, ela é a espada que vai cortar o coração dessa pessoa. E deixa o Senhor fazer. A espada ela corta tanto para o bem quanto para o mal. É a espada que pode mudar a vida de uma pessoa e salvar ela, mas é a mesma espada que vai condenar as práticas dela. Deixa o Senhor fazer, mas faça a sua parte. Mas sinceramente, se você só fala mal de alguém pelas costas no nosso meio, se você simplesmente olha para alguém e fala mal dessa pessoa pelas costas, eu sinto em dizer para você que você está vindo no culto errado. Porque aqui não é uma igreja que serve ao diabo, nós não somos uma igreja que serve a Satanás. E se você simplesmente quer deturpar a imagem de uma pessoa e quer trazer intriga para o nosso meio, você não está vindo para a igreja certa e você não está servindo o Deus que você pensa que você serve, porque esse não é o Jesus que eu conheço. Você está servindo ao diabo e não ao Rei dos Reis. Então Jesus nos chama, gente, para que nós vivamos como uma igreja que não tolera, de maneira alguma tolera outras doutrinas no nosso meio. Não importa quais sejam, não importa como elas ajam, não importa quantas sejam, o Senhor nos chama para que nós venhamos a viver como uma igreja que não tolera outras doutrinas entre nós. Não tolera outros deuses reinando no nosso meio. Não tolera outras coisas que não sejam o Senhor. Para isso o Senhor nos faz algumas perguntas e eu quero que você responda elas para você. Assim como Ele trouxe para a igreja de Pérgamo, como eles deveriam se portar para sair dessa situação. Responda para você mesmo, você tem se enchido da palavra? Você tem se enchido da palavra do Senhor verdadeiramente? Porque como você espera viver uma vida de santidade? Como você quer viver santidade sem acessar aquele que é santo? Como você quer viver uma vida de santidade sem se alimentar do próprio Deus para que você se pareça com Ele? Sabe, gente, quando o Senhor fala que Ele é a palavra, Ele não está fazendo uma referência, Ele não está trazendo um joguinho de palavras, não, Ele está falando, se alimenta disso. Ele está falando para você, come isso aqui, se alimenta disso aqui diariamente, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Isso vai fazer você se parecer comigo. Isso aqui, o alimento fresco e vivo, o alimento que é difícil de você comer e que vai acabar com você por dentro, mas que é o alimento que, assim como a espada de dois gumes, vai salvar a sua vida. É o alimento que, assim como a espada de dois gumes, vai levar você para o banquete eterno.
Você tem sido satisfeito em Cristo? Você tem sido satisfeito em Cristo Jesus? Porque o Senhor não chama a gente para consumir dele. O Senhor não te chama para você abrir a Bíblia e achar que a Bíblia é um checklist na sua vida, para você acordar, fazer seu devocional e falar, não, daqui para frente eu vivo como eu quiser. Mas o Senhor te chama para ser satisfeito nele. Existe uma diferença grotesca entre alguém que participa um pouquinho da vida cristã, que conhece o Senhor, e entre alguém que é satisfeito no Senhor. Alguém que é verdadeiramente satisfeito no Senhor. Porque olha, o Senhor não nos chama para sermos uma igreja que olha para o Senhor e acha que Ele é um boneco que faz os nossos desejos. Mas Ele nos chama para encontrarmos o verdadeiro prazer em Cristo. Algo que eu conversei com Samuel um tempo atrás e que quando ele falou fez muito sentido na minha cabeça é: o seu erro não é buscar prazer. Não está errado buscar prazer. O seu erro é que você busca pouco prazer. O seu erro é que você busca muito pouco prazer. Sabe por que aquele vídeo pornográfico parece tão bom para você? Sabe por que falar mal dos outros parece tão bom para você? Sabe por que tomar um copo de qualquer bebida alcoólica é tão bom para você? Sabe por que aquela menina que você olha para ela e quer usar dela, ou aquele menino que você só quer usar o corpo dele para o seu bel prazer? Sabe por que tudo isso é muito bom? Sabe por que tudo isso para você parece muito saboroso? Sabe por quê? Porque você não encontrou o prazer eterno de conhecer Cristo. Você não encontrou o prazer que, como a palavra mostra, Paulo olhando para ele até cega seus olhos. Você não encontrou o prazer que vai te alimentar de verdade. Sinceramente, você quer abandonar as práticas imorais que talvez você esteja vivendo? Você quer descobrir o segredo para você se libertar do pecado? O segredo é um só: esteja satisfeito. Busca aqui o prazer todos os dias, o máximo que você puder. Porque, gente, por muito tempo eu tentei me libertar de muitos pecados. E eu tentava fazer várias coisas, sabe? Eu tentava, não, olha, talvez para não consumir pornografia, eu não vou nem mexer no meu celular. Mas sabe por que seu celular é tão atrativo? Sabe por que seu celular é tão bom? Porque você não abre a Bíblia. Sabe por que querer ficar com outra menina para você é tão bom? Porque você não quer passar tempo se embebedando da presença do Espírito Santo. Sabe, talvez você esteja aqui hoje, está ouvindo eu falando e você fala, mas o copo que eu bebo é tão bom, é tão saboroso. Mas se o Senhor apontou para nós por meio de Paulo dizendo, não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ele está falando assim para você: não tem brisa que você vai sentir que vai ser mais poderosa do que a presença do Senhor. Contar uma experiência para vocês. Não nesse Metanoia, no primeiro que a gente fez no Parque Vila Lobos, a gente saiu para evangelizar no final, e a gente estava saindo da arquibancada lá onde a gente estava, e chegaram 2 meninos em mim. Eles falaram assim, eles estavam com um baseado na mão, cada um. Eles falaram, oi, e aí, mano, tudo bem? Como você tá? Você tem um bique aí? Você tem um isqueiro para eu acender meu bagulho aqui? Eu falei, pô, mano, não tenho. E eu saí andando. O pessoal que estava no meu grupo estava comigo. E aí eu saí andando. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu virei. Aí o Gustavo, que é da Livre, estava comigo. Eu falei, mano, vamos ali trocar uma ideia com os caras. Eles estavam sentados. Aí eu cheguei neles assim, eu falei, vocês vão fumar um baseado agora, não vão? Aí eles falaram, vamos. Você não tem bique, né? Eu falei, mano, não tem. Aí eu falei assim, mas você quer uma parada mais forte? Você quer um bagulho forte? Pra você ficar louco? Você quer ficar louco? Aí uns caras começaram a ficar felizes. Falou, o que é? E um começou a ficar até meio preocupado ali, que eu estava meio entusiasmado. Eu falei, mano, será que você está pronto? Que o bagulho é forte, mano, você quer? Aí ele falou, mano, o que é? Eu falei, não, mas você quer? Aí ele falou, eu quero, mano. Eu falei, você abriu a brecha, eu vou fazer o gol, né? Você conhece o Espírito Santo? Aí os dois pararam, ficaram me olhando. Aí eu perguntei de novo, né? Não sei em que planeta que eles estavam. Eu falei, vocês conhecem o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Ele falou, já ouvi falar. Eu falei, eu vou te apresentar agora um negócio que vai ser melhor que essa brisa fajuta que você ia ter aí agora. E aí a gente orou pelos caras. Mano, os caras quase saíram voando. Foi bênção demais. Gente, não existe prazer maior que Cristo Jesus. Não existe prazer maior que Cristo Jesus. Inclusive, fica aqui a minha indicação para você de orar por alguém que esteja fumando um baseado. Vai ser uma experiência tremenda, creio eu. Lembro de um dia que eu e o Lix estávamos na feirinha de Barueri, o cara estava louco, a gente orou, o cara ficou sóbrio, foi bizarro.
E não porque a gente é bom, mas porque o Espírito Santo é prazeroso e poderoso para salvar as vidas. Amém? Você tem se alimentado constantemente? Constantemente você tem se alimentado? Porque assim, quando eu digo que o Senhor nos chama para viver diariamente alimentados, é porque literalmente Ele quer nos alimentar diariamente. Diariamente Ele quer nos alimentar. Então quando o povo está no deserto, quando o povo não tem para onde achar comida, quando o povo olha em volta, eles só veem areia e gente, e ninguém era canibal, eles falaram: Senhor, o que a gente vai fazer? Então começa a cair pão do céu. Mas o povo, ele olha para aquele pão, eles começam a se alimentar. Engraçado que deu suficiente para todo mundo, eles se alimentam e pegam até para comer no outro dia. Mas quando chega no outro dia, está tudo podre. Eles não podiam se alimentar. Engraçado que depois de descobrirem que estava podre, começou a cair mais pão do céu. Começou a cair mais. Então quando o Senhor aponta para a realidade de Cristo, com o maná que cai do céu, Ele está falando: diariamente existe pão para você. Diariamente existe alimento para você. E sinceramente, eu quero que vocês me respondam: o que acontece quando você não se alimenta? Você fica com? Você fica com? Fala para você ouvir. Você fica com? Existe alguém aqui entre a gente que consegue ficar sem comer? Tirando quando você está de jejum, porque aí pode ficar. Alguém não come? Não tem problema, pode levantar a mão. Eu vou querer conversar com você e orar pela sua vida. Gente, a gente tem que se alimentar. O nosso corpo carece disso, mas o nosso espírito também carece de alimento. E da mesma forma que se você não se alimenta diariamente, você fica faminto. Se você não se alimentar disso aqui diariamente, eu sinto em te dizer que a sua fome vai levar você a procurar em outros lugares o que isso aqui ia entregar para você. Sabe, se você realmente está faminto, realmente quer saciar a sua fome, assim como Jesus mostra que Ele é o pão da vida, e quem for até Ele provar do pão da vida, será completamente saciado. Completamente saciado. Você tem vivido como alguém que foi transformado pelo Senhor? Como alguém que foi verdadeiramente transformado pelo Espírito? Porque a maneira com que a gente vive tem que glorificar o Senhor, acima de todas as coisas. E a maneira com a qual você vive, glorifica a Deus? De verdade, olha para a sua vida agora. Não quero que você pense em outras pessoas, no seu amigo que é desviado. Não, a sua vida glorifica a Deus? A maneira com a qual você vive, se parece com a maneira que você acha que Jesus gostaria que você vivesse? Ela passa perto, pelo menos? Ela está ali na beirinha do que você acha que Deus tem para você viver? Porque sinceramente, se você acha que você aceitou a Jesus, se você olha para Jesus e fala: não, eu sou cristão, Ele é o meu Senhor, mas a sua vida é igual à sua vida quando você não tinha Cristo, cara, você não aceitou Jesus de verdade. Cara, você não aceitou Jesus de verdade, você está se enganando, e pior que isso, você está manchando o evangelho que muita gente vive. Sabe, se você quiser, cara, a gente tem Jesus aqui para te apresentar, mas não fica manchando o nome dele não. Se você aceitou de verdade o evangelho, vive o evangelho de verdade. Não envergonha o nome de Jesus. Porque sabe por que hoje em dia crente é tão chato? Sabe por que para tanta gente ser cristão é chato? Sabe por que as pessoas não confiam nos cristãos? É só você abrir a TV. Eu convido você a abrir no jornal hoje, quando você voltar para casa. Muito provavelmente, algum escândalo que tiver lá vai estar envolvendo um cristão. Não tem o Banco Master que tinha pastor envolvido? A gente não vê tanto caso de escândalos dentro de igrejas, tanto caso de igrejas que roubam, tanto caso de pessoas que se dizem cristãos, mas estão matando, estão se prostituindo, estão seguindo tudo contrário ao evangelho. Sabe por que ser crente não parece tão atrativo? Porque as pessoas não aceitaram a Jesus de verdade, só estão manchando o evangelho. Não viva essa vida, mas viva uma vida em que você glorifica a vida do Senhor. Sabe, entregar a sua vida para Jesus não é você descer na água do batismo com algum pastor colocando você para dar um mergulho. Você quer mergulhar, vai na piscina, mano. O Senhor te chama para deixar Ele aperfeiçoar a vida de Cristo dentro de você, para que você não viva mais, mas para que seja Jesus vivendo em você. Sabe o que parecia tão difícil para as pessoas, para as pessoas que caminhavam com Jesus, ouvir a palavra? Por que ela parecia tão dura? Porque Jesus estava falando: olha, vocês não vão mais viver não. Vocês não vão mais viver. Tudo que vocês queriam fazer, todas as práticas que vocês queriam ter, todos os sonhos que vocês queriam seguir, eu sinto muito, mas não é isso que eu tenho para vocês. Mas a palavra nos diz em Gálatas 2:20 que
não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. Se não é você que vive, você está morto. Se não é você que vive, você morreu. E se é Cristo que vive em você, você não tem direito de opinar sobre o que Jesus quer fazer na sua vida. Você não tem direito de opinar sobre o que Jesus quer fazer na sua vida. Sabe, o convite do Senhor para nós talvez hoje seja: deixa ser prazeroso eu destruir todos os seus sonhos, mas vem provar do quão prazeroso é viver os sonhos que eu tenho para você, é viver aquilo que eu tenho para você. Entregar a sua vida para Cristo é viver a vida de Cristo em nós. O pessoal do louvor já pode subir se quiser. O Senhor nos chama para isso, gente. O Senhor nos chama para que a vida de Cristo todos os dias seja aperfeiçoada em nós. E o chamado verdadeiro de Cristo para a igreja do Senhor que vive hoje, não somente para a igreja de Pérgamo, é se arrepender. É se arrepender e viver uma vida baseada na palavra. A carta à igreja de Pérgamo é um convite para que a gente viva uma vida baseada na palavra. Para que a gente veja outras doutrinas, para que a gente olhe para as doutrinas que estão ao nosso redor, às vezes até no nosso meio, e diga: eu vou escolher viver a vontade do Senhor, eu vou escolher viver a doutrina santa do Senhor. Mas talvez você não esteja vivendo essa vida, talvez você não esteja vivendo a vida do Senhor em você. A palavra do Senhor em Apocalipse 2,16 para a igreja de Pérgamo é: arrependa-se, arrependa-se. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia inteira é 2 Crônicas 7,14. Abre comigo para a gente ler, pode ficar em pé. Segunda Crônicas 7,14, amém? Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado e eu curarei a sua terra. O Senhor está mostrando novamente, inclusive antes ele já tinha mostrado tudo aquilo que ele mostrou para a igreja de Pérgamo. Olha, se você se humilhar e orar. Então ele está falando assim: olha, se você se humilhar, mas se você buscar a mim, se você buscar o Senhor, se você buscar a minha face, se você buscar o Senhor mais uma vez, se você se afastar dos seus maus caminhos, assim como o Senhor convida a igreja para falar, se você abandonar as outras práticas e deixar eu viver em você, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. O convite do Senhor para a igreja dele, ou para aqueles que não têm vivido de acordo com a palavra do Senhor, é: se arrependa e seja sarado, se arrependa e seja curado pelo Senhor, se arrependa e deixa dos céus o Senhor ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor e mudar o seu coração. Gente, não tem passo a passo, não tem um curso para você se parecer mais com Jesus. Se arrependa e deixe o Senhor moldar a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Ah, Deus, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, nos perdoa porque talvez nós estejamos deixando outras práticas que não as do Senhor viverem no nosso meio. Senhor, nos perdoa porque talvez nós estejamos deixando, Pai, outros deuses reinarem no nosso meio, senão o Senhor. Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por olharmos para a nossa Bíblia e não a tratarmos como alimento do Senhor, e não a tratarmos como satisfação do Senhor, mas a tratarmos só como mais uma coisa na nossa agenda. Senhor Deus, o desejo do nosso coração, Pai, é que o Senhor sare a nossa terra. Senhor Deus, sara a nossa terra, sara o nosso coração, Senhor. Jesus, nós precisamos do Senhor para isso. Ó Deus, nós oramos para que o nosso coração se firme na rocha, que é o Senhor, e nós entregamos tudo que temos ao Senhor, tudo que temos ao Senhor, tudo que temos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar uma canção que
que ela diz que a rocha firme é o Senhor, mas ela é uma canção que, em uma parte do refrão, ela é uma canção de entrega ao Senhor. Ela é uma canção que fala: Senhor, o Senhor tem o meu coração. Senhor Deus, eu não quero cantar sobre outras coisas, porque o Senhor é a minha canção. Eu oro para que o Senhor saia da nossa terra, para que nós nos arrependamos verdadeiramente, para que o Senhor viva em nós.